Jesus veio ao mundo através de um milagre. Cresceu e realizou vários outros milagres, anunciando o reino de Deus. Cumpriu todas as profecias que anunciavam o Messias. Morreu, ressuscitou no terceiro dia e subiu aos céus à vista de muitos, prometendo um dia voltar para estabelecer seu reino e julgar vivos e mortos. Com todos esses sinais, por que a maioria dos judeus ainda rejeitam a Jesus? Neste vídeo, eu trago até você 3 razões pelas quais os judeus não reconhecem Jesus como o Messias. Seja muito bem-vindo ao canal Pregue o Evangelho. Eu sou Marcelo Silva e convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. É fácil e rápido. Aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se. Você vai clicar nele e depois clica no desenho de um sininho. E por último, clique onde está escrito todas. Assim você vai receber todas as notificações sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. A razão número 1 é simplesmente uma reação emocional impulsiva que eles têm em relação a Jesus, porque acreditam que não podem ser judeus e acreditar em Jesus. Deixe-me compartilhar uma história entre um parente cristão e um judeu. O cristão começou a testemunhar gentilmente para esse judeu sobre Jesus. Assim que mencionou o nome de Jesus, essa pessoa ficou cheia de raiva, cheia de energia intensa e hostil, e disse: "Sou judeu, não fale de Jesus para mim." Essa pessoa, a qual eu me refiro, nem mesmo acredita em Deus, não é um judeu religioso praticante, simplesmente acredita que ser judeu significa não acreditar em Jesus. Assim, embora muitas pessoas judias, na maioria não sejam religiosas, o judaísmo para elas não é uma religião, é simplesmente uma identidade cultural. Mas como judeus culturais, acreditam que não podem ser judeus e ao mesmo tempo acreditar em Jesus. Essa mentalidade não é algo que tenham pensado logicamente, é algo que absorvem em casa, na cultura. É algo que ouvem desde que eram crianças. Somos judeus, não acreditamos em Jesus. Não se baseia na lógica. Não se baseia em uma análise das Escrituras. Pelo menos, não em uma avaliação honesta das Escrituras. Simplesmente se baseia em uma posição tradicional e cultural que remonta ao tempo em que Jesus andou sobre a terra. A razão número 1, então, pela qual os judeus rejeitam Jesus é simplesmente porque acreditam que precisam fazê-lo, pois ser judeus significa rejeitar a Jesus. A razão número 2 pela qual as pessoas judias rejeitam a Jesus é que elas sentem que Deus não deve ser representado ou contido em qualquer tipo de imagem. Porque, quando Deus se revelou pela primeira vez ao povo judeu no topo do Monte Sinai, eles não viram a Deus, viram a sua glória. Viram fogo no topo do Monte Sinai, viram a fumaça, mas não viram a Deus. E quando Deus deu ao povo judeu a lei, Ele disse a eles nos mandamentos: não façam nenhuma imagem esculpida de nada semelhante ao que está na terra. Para uma pessoa judia tradicional, Deus não pode assumir a forma de um homem, mas essa análise é falha e não é tão profunda quanto as Escrituras vão. Porque, na verdade, lemos na Torá que Deus apareceu a Abraão nos carvalhos de Mamre, na forma de um homem. Então, como crente em Jesus, não estou dizendo que Deus é um homem. Estou dizendo que Deus se revestiu de humanidade, assim como o Novo Testamento ensina em João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Mas as pessoas judias, porque estão presas à mentalidade do judaísmo rabínico e acreditam no que os rabinos dizem, não estão abertas para compreender o mistério mais profundo. A razão número 3 pela qual os judeus rejeitam a Jesus é devido a um mal-entendido sobre o que Jesus ensinou sobre a lei. Veja, o que os rabinos ensinam é que Jesus aboliu a lei, que Jesus quebrou os 10 mandamentos. Por exemplo, lemos nos evangelhos que Yeshua estava andando por um campo em um dia de sábado e colheu grãos nesse dia, sendo acusado de colher ou trabalhar no sábado. E assim, os judeus rejeitam a Jesus porque sentem que ele rejeitou a lei e tentou abolir a lei. Mas, na verdade, não foi isso que Yeshua fez. Ele guardou a lei. Novamente, ele disse: não pensem que vim abolir a lei. Não vim abolir, mas cumprir. Ele guardou a lei em sua mais verdadeira e original intenção. Em outras palavras, ele guardou a lei no sentido de que fez na lei o que deveria ser feito para agradar o Pai que deu a lei.
Ele a cumpriu porque a verdadeira intenção da lei era fazer a humanidade reconhecer que não somos capazes por nós mesmos de cumprir a lei perfeitamente. No final do dia, nosso coração não é verdadeiro o suficiente e não é puro o suficiente, não é perfeito o suficiente para atender às demandas da lei. E reconhecendo isso, estamos agora preparados para receber a resposta final de Deus, que é o Messias, Rei Jesus, Rei Yeshua. Então, em resumo, os judeus rejeitam a Jesus porque, em primeiro lugar, são ensinados por osmose, em segundo lugar, foram ensinados pelos rabinos que Deus não pode ser um homem, e em terceiro lugar, acham que Jesus quebrou a lei. Nada disso é verdade. Yeshua é Deus em carne, que guardou perfeitamente a lei e cumpriu o propósito final de Deus desde a eternidade. Se você chegou até aqui, comente: Jesus é o Messias. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.